Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Bem-vindos, né? Agora começou a chegar mais gente. Uma boa noite a todos. Mais uma terça-feira, mais uma reunião. Beth, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão se aproximando. Selma. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de terça-feira do GAEFA. Mais uma reunião onde faremos a explanação do Evangelho. Melissa, Paulo, Mercedes, Nara, Débora, Altino, boa noite a todos. Luzia, Deise, Ivali, minha irmã, boa noite. Eliana, Ângela, Lucilene, Helenice, boa noite a todos que estão chegando. Miriam, Leila, Valdete, Paulo, Silvana, Pérola, boa noite. Vanice, boa noite. Janir, e a todos que estão chegando aí na nossa live, sejam muito bem-vindos. Silvia, Zeza, como vocês já estão habituados, hoje a nossa reunião é de uma explanação do Evangelho, né? Nós pegamos um tema do Evangelho e fazemos uma pequena reflexão a respeito dessa passagem, baseada nos preceitos da doutrina espírita, né? Logo após teremos a vibração pelos necessitados e o passe. Então, aí eu convido a todos já a preparar lá o seu copinho com água, a sua garrafinha, que ao final teremos aí a nossa fluidificação das águas também, tá? Uma boa noite a todos que entraram aqui, a todos que comentam. Marina, Iris, Cacilda, Gi, boa noite. Que Deus nos abençoe a todos. Silvia, seja bem-vinda, Silvia, Beto, a toda a família também. Que Deus ilumine e ampare a todos nós e que possa nos conceder uma noite abençoada. Dalva, Valquíria, vamos rogar a todos os necessitados também, logo mais na vibração. Mazé, Valdineia, Valdineia, seja bem-vinda, minha irmã. Seu Moacir, Michele, Edna. Daqui a 2 minutinhos a gente já começa. E hoje, como vocês viram, o tema é um pouquinho delicado, né? Só um pouquinho, viu, gente? Afinal de contas, quem não tem facilidade de perdoar, né? É um sentimento tão fácil de ser adquirido. Mas, enfim, vamos comentar um pouquinho sobre ele, porque existe uma dúvida muito grande, né? A respeito disso, e a gente vai comentar. Natalina, boa noite. Sim, Vanice, vamos pedir por ela também, por todos. Alessandra, boa noite. Flávio, Dona Cida, Clarice, Laura, Sônia, a todos que estão, Janice, Landa, seja bem-vinda, a todos que estão chegando, que estão assistindo, que estão comentando. 1 minutinho, nós iniciamos. Lourdes, minha irmã, seja bem-vinda. Mandu, tô sentindo falta da Rô, viu, Mandu? Tá aí com você? Lalinha, sejam bem-vindos a todos. 1 minutinho para a gente começar.
Lívia, minha irmã, boa noite, seja bem-vinda. Leide. Ah, sim, Vanice. Ok. Eu imaginei que fossem nomes para vibração, mas que sejam bem-vindos também. Marcelo. Boa noite, irmão. Ricardo, seja bem-vindo. 8h. Vamos iniciar então a nossa reunião com uma prece, como sempre fazemos. Após teremos Renato, boa noite. Oh, que bom, Mandu. Logo após teremos a explanação do Evangelho, a vibração pelos necessitados, o passe e a fluidificação das águas, tá bom? Então vamos iniciar. Eu convido a todos que fechem os olhos e abram o coração. Vamos elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, entrando em sintonia com os amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas e ao sairmos desta live, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Jesus pregava certa manhã em uma das praças de Jerusalém, quando uma mulher lhe foi atirada violentamente aos pés. E um sacerdote do colégio do Sinédrio, num misto de violência e arrogância, pergunta: Nazareno, ouvi dizer que prega segundo a lei de Moisés e segundo o amor de Deus. Esta mulher foi pega em flagrante ato de adultério. Moisés manda na sua lei que apedreje até a morte. Que dizes? Jesus, sereno, ficou em silêncio. Como ele não dizia nada, o sacerdote começou a se irritar. Ele se agachou e começou com o dedo escrever algo na areia. Como a resposta não vinha, quase a ponto de ter uma síncope, um ataque, o sacerdote volta: então, Nazareno. E Jesus profere talvez a maior lição de todo o Evangelho. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O evangelista Lucas fala que foram saindo um a um, dos idosos para os mais novos, até que eles ficaram sozinhos ali. Jesus, os apóstolos e a mulher equivocada. Mulher, tem alguém aqui que te condena? Ela olha no misto de susto e alegria e diz: não, Senhor. Pois bem, eu também não te condeno. Vai em paz e não tornes a pecar. E ela saiu felicitada. Mas quando retornavam a Cafarnaum, Pedro se aproxima de Jesus e diz: Senhor,
eu não me conformo. A mulher equivocou-se e foi quase morta se não fosse a ação rápida e sábia das tuas mãos. Mas e o bandido que errou com ela? Este canalha deveria ser julgado também. Jesus sorri melancólico e diz: Pedro, compreensão e perdão. Passado algumas horas, Pedro novamente a carga: mas, Senhor, como esse bandido desvirtua a mulher e sai livre? Pedro, compreensão e perdão. O sol já estava se despedindo quando chegaram às praias de Cafarnaum. E Pedro, antes de entrar em seu lar com Jesus: Senhor, eu não me conformo desse canalha estar livre. Pedro, compreensão e perdão. Entraram em casa e, quando estavam conversando, um sobrinho de Pedro, a quem ele criou como um verdadeiro filho, entra assustado e vai para o quarto. Pedro fica atônito, sem saber o que fazer, quando Jesus olha gentilmente para Pedro e diz: vá até ele. E ele foi. O que há, meu filho? Qual o problema? Ah, tio, estou muito apavorado. Equivoquei-me em Jerusalém. Mas o que foi? Há muito tempo observava uma mulher, me envolvi com ela, mas era casada. E quando estava deitado com ela, os sacerdotes do Sinédrio chegaram. Eu consegui pular a janela e fugir, mas a coitada agora muito provavelmente está morta, apedrejada. Nesse momento, Pedro compreendeu que o facínora, o criminoso, o delinquente era o seu amado sobrinho. E depois de alguns momentos de consolo a ele, saiu. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, perdão e compreensão. Ele errou por fraqueza. Todos erram por algum tipo de fraqueza. Então, essa lenda bíblica nos traz um ensinamento muito grande sobre o perdão. Mas o que é o perdão? Muitas pessoas falam: eu não consigo perdoar porque eu não esqueço. A primeira coisa que precisamos deixar claro é: perdoar não é esquecer. Esquecer não é perdão, é Alzheimer. Se você anda esquecendo demais, procura um médico. Por quê? Porque há situações na nossa vida que gravam emocionalmente na nossa mente e nosso espírito, positiva e negativamente, e são impossíveis de se esquecer. Isso não quer dizer que você seja bom ou mal. Significa que você é humano. Vamos imaginar, por exemplo, se eu perguntar a você, hoje, dia 13 de outubro de 2020, se eu perguntar a você
O que você almoçou no dia 13 de outubro de 2017? Com toda certeza você não vai saber o que é. Mas, se no dia 13 de outubro de 2017 era o teu aniversário, a tua família te fez uma surpresa e no almoço eles fizeram a você um prato especial que você gostava e confraternizaram contigo, com toda certeza você sabe me dizer não só o que você comeu naquele dia, mas a sua sensação e o que você sentiu ali. Porque isso gravou. Então, quando se grava na alma, quando se grava na mente, não se esquece. Vamos imaginar, por exemplo, seria o mesmo que pedir a alguém esquecer quando passou no vestibular, quando casou, quando teve um filho. São situações que gravam a alma e a gente não esquece. Mas há situações que gravam a alma negativamente. Quando alguém nos machuca profundamente, fica gravado na alma, a gente não consegue esquecer. Mas o fato de você não esquecer essa sensação, essa situação, não quer dizer que você é mau ou que você não perdoou. Significa que isso gravou em você. Agora, perdoar é outra coisa. Perdoar não é esquecer. Perdoar é mesmo lembrando da situação infeliz, não querer o mal de quem te agrediu. Não ficar revivendo o momento infeliz. E se um dia Deus te colocar o agressor na tua frente, pedindo-lhe ajuda, perdoar é estender a mão. Isso não é receita minha, é Jesus. Aquele que te bater em uma face, ofereça outra. Aquele que te pedir o manto, lhe dê a capa. Aquele que te impuser a andar 1000 passos, ande 2000. Então, dessa forma, o perdão não é esquecer. O perdão é não guardar mágoa. Não ficar revivendo a situação infeliz. Não querer o mal do outro. E não foi por outro motivo que Jesus diz: amai os inimigos. Porque se você ama apenas aqueles que vos amam, que mérito você tem nisso? Ora, João, mas é profundamente difícil, né? É profundamente difícil perdoar. Porque o perdão, ele faz parte de uma trindade. Uma trindade que é a porta da salvação. É estranho até falar em salvação no meio espírita, porque geralmente essa palavra é utilizada no meio evangélico e católico. Mas na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: o que é caridade segundo o entendimento de Jesus Cristo? Percebam, ele não pergunta o que é caridade conforme o seu Zé da esquina, conforme o seu Joaquim da livraria. Não. Conforme Jesus Cristo. E por que ele faz isso? Porque os Espíritos orientam que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há paz.
Fora da caridade não há felicidade plena. Então, os espíritos dizem que a verdadeira caridade está dividida em 3 aspectos: benevolência para com todos. E aí eu não vou me ater muito a ela, porque nós estamos falando do perdão. Mas benevolência é olhar o lado bom de todo mundo. Olhar o bem em todos, mesmo naqueles em que o bem está muito, mas muito escondido. Indulgência para com o próximo. Ou seja, compreender as razões que levaram o indivíduo a errar. E o terceiro, perdão das ofensas. Então não há como ser caridoso se você não perdoar. E não há como alcançar a felicidade e a paz se você não perdoar. Então, já que o perdão é tão essencial para a vida, como fazer? Como fazer o perdão em nós? E aí temos o mecanismo do perdão. Já derrubamos o primeiro obstáculo. Perdoar não é esquecer. Segundo obstáculo, perdoar não é do dia para a noite. Perdoar não é uma atitude. Perdoar é um sentimento que você planta no seu coração e vai regando dia a dia. Então, o perdoar, ele passa pela compreensão dos motivos que levaram o outro a errar. Vamos colocar um exemplo bem simples. Você está na rua, andando de carro. Alguém te fecha e sai correndo num outro carro. Você fica irado da vida com essa pessoa e sai correndo atrás dele para se vingar. Mas lá adiante você vê que ele para em frente ao hospital e, apavorado, tira uma criança no colo e leva correndo para o hospital. Nesse momento, você ainda está com ódio dele? Você ainda está com raiva? Ou você o perdoa quase que imediatamente? Porque você entendeu, você compreendeu os motivos que o levaram a correr como um louco na rua e quase bater o carro no seu. Porque ali estava a filhinha doente necessitando de tratamento médico. No momento que você compreende o motivo que levou a ele a praticar isso, automaticamente o perdão vem. Então não existe perdão sem compreensão. Nós só conseguimos perdoar alguém quando nós compreendemos os motivos que levam o outro a errar. E aí mais uma historinha rápida. Diz a lenda que logo após Pedro ter negado Jesus 3 vezes, ele, esmagado pela culpa, envolve-se num manto negro e fica de longe observando a crucificação. E em lágrimas pede perdão a Jesus. E naquele momento, mesmo distante, ouve na acústica da alma: "Acerena teu coração, Pedro. O homem é muito mais fraco do que mau." E é essa compreensão que nos auxilia a perdoar. Quando nós entendemos que alguém erra contra nós, alguém é violento, alguém nos desrespeita, alguém é brigão,
ou alguém faz algo contra nós, isso é fruto da ignorância dele e da total falta de compreensão de Deus, fica mais fácil perdoar. Porque quem é o doente é quem agride. Quem é agredido é saudável. Mas no momento que eu revido a agressão, eu passo a ser doente. Porque eu me contaminei com a doença dele. Então vamos colocar um exemplo muito simples. Relacionamento. Casamento. Casamento a gente pode definir casamento de várias formas, mas eu gosto de uma em particular. Casamento é um curso intensivo para aprender a perdoar. Porque você não consegue ficar casado ou ter um relacionamento com uma pessoa se você não perdoar. O casamento em si, como as relações familiares em si, só conseguem ir para frente através do perdão. Por quê? Porque não obstante nós sonharmos com um casamento ideal e queremos casar com um espírito puro, não existe espírito puro na Terra. Todos nós trazemos fraquezas, problemas, males, perturbações. E só conseguimos ficar casados e amando a pessoa se perdoarmos. E aqui para nós, não comentem com ninguém, mas eu descobri o porquê das bodas. Cada ano de casado você ganha uma boda. Então tem boda de ferro, boda de algodão, boda de papel, boda de prata, bodas de ouro, bodas de diamante. Por que isso? É uma medalha, porque ficar casado é um sacrifício muito grande. A cada ano que você fica casado em paz e cultivando o amor entre os parceiros, é uma vitória. Você ganha uma boda. Através do quê? Do perdão. E como você perdoa? Através da compreensão do outro. Porque você começa a perceber na intimidade que o outro também erra. Aquele Apolo com quem você casou também ronca. Aquela Vênus de Milo, maravilhosa, perfeita, quando acorda está descabelada e sem maquiagem. Mas mesmo assim você ama. Então você compreende. A compreensão e o relacionamento são vigas mestras para aprender a perdoar. Então, a partir daí, nós conseguimos alcançar o perdão através da compreensão. Porque, meus irmãos, perdoar é muito mais vinculado a mim do que ao outro. Porque as pessoas imaginam que quando eu perdoo, eu estou fazendo um favor muito grande àquele que me agrediu. Não. Eu estou fazendo um favor maravilhoso para mim, que me liberto dele. Porque nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que os pensamentos e sentimentos nos unem em laços de amor e nós de ódio. Enquanto eu não perdoo, estou ligado a essa pessoa. Há alguns anos atrás, eu terminei uma palestra e veio uma senhora conversar comigo e disse: João, é verdade que quando a gente desencarna, a gente encontra os entes queridos? Sim. Ô João, é verdade que quando eu desencarnar, eu vou encontrar o capeta do meu marido?
Eu falei, vai depender. Depender do quê? Se a senhora perdoar, a senhora não encontra ele. Mas como tem pessoas que precisam no choque para acordar, eu disse a ela assim, sério, mas se a senhora não perdoar, quando a senhora fechar os olhos do corpo, antes que possa abrir os olhos da alma, você vai ouvir uma coisa assim, olá querida, tudo bem? É ele, porque não perdoou. O perdão liberta. Mas há um livro/filme maravilhoso, que não obstante não ser espírita, mas é um livro fabuloso que eu indico a todos, A Cabana. É um livro fantástico, em que um homem que guarda uma grande mágoa passa um final de semana com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo. E ali ele aprende a perdoar. Há um momento no livro que Deus leva ele a um local e pede para ele perdoar. E ele diz assim, eu nunca perdoarei. E aí eu me recordei de uma frase de Paulo de Tarso, que está em uma mensagem no capítulo 10 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ai daquele que diz eu nunca perdoarei, pois lavra a sua própria sentença. E mais adiante Deus diz assim, eu não quero que você perdoe o que ele fez, mas eu quero que você perdoe ele, que não sabia o que estava fazendo. E mais adiante, no momento em que ele está disposto a perdoar, mas ainda falta o empurrão, Deus fala assim para ele, eu não quero que você o liberte, eu quero apenas que você tire as suas mãos do pescoço dele, que você se liberte. Porque o perdão é libertador para quem perdoa. Porque quem perdoa se liberta. Quem é perdoado ainda carrega na consciência a responsabilidade de reparar o erro. Vamos colocar em linhas bem simples. Alguém me fere profundamente. Eu fico magoado com a pessoa. Essa ligação vibratória, mental e espiritual me liga a essa pessoa com laços de ódio, de mágoa. No momento em que eu perdoo, eu me liberto dela e sigo meu caminho. Ele vai ter que reencarnar e reparar o que ele fez comigo através da sua consciência culpada. Vamos imaginar que eu não perdoo. Ele vai ter que voltar e reparar o mal que ele fez comigo. E eu volto com ele, para que juntos possamos reparar. E aí alguém pode estar perguntando, mas eu fui a vítima. Ele repara o mal que ele fez contra você, e você repara a falta de misericórdia de não ter perdoado. Porque sim, perdão não é um direito do ofendido, perdão é um dever. Então, dessa forma, a gente compreende que perdoar é um ato divino que liberta. Mas como é estranho isso, né? Até nisso a gente é um pouco atrapalhado. Quando a gente fala em perdão, a gente sempre fala em nós perdoando alguém. Como é difícil eu perdoar. Como eu faço para perdoar. Mas a gente nunca faz o caminho inverso. Como eu sendo o ofensor e necessitado de perdão. Quantas vezes eu falei uma palavra
de forma errada a alguém e necessitei do perdão dele. Quantas vezes eu errei contra a minha família, os meus amigos, a minha esposa, o meu marido, meus filhos, meus companheiros de trabalho. Quantas vezes eu errei e fiquei devedor do perdão deles, da misericórdia deles. E além, quantas vezes na minha vida o perdão dos outros caiu sobre mim como uma água refrescante no meio do deserto. E vem um espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo dizer: quantas vezes o perdão de Deus cai sobre nós? E como nós temos coragem de não perdoar, sendo que Deus nos perdoa constantemente. E alguém pode falar assim: ah, João, mas eu nunca precisei do perdão de ninguém. Então, parabéns, você é um anjo. Você é um espírito puro encarnado na Terra. Para todos nós outros encarnados na Terra que ainda erramos, necessitamos demais do perdão. Uma outra questão que mostra para nós quanto é bom perdoar é o fato que está no Pai Nosso. Perdoa, Pai, à medida que perdoamos os nossos ofensores. Ou perdoa, Pai, quando perdoarmos os nossos ofensores. Porque quem não perdoa ninguém, não se perdoa. Se pune, se culpa. E não conseguindo meios de se perdoar, culpa todo mundo. É intransigente com os outros, porque é intransigente consigo mesmo e sofre. Então, o perdão passa pelo auto-perdão, a autocompreensão. Por que a doutrina espírita bate tanto na tecla? Para conseguirmos a reforma íntima, a necessidade de se conhecer a si mesmo. Porque só se conhecendo nós conseguimos compreender os motivos que fazem com que nós erremos. E aí conseguimos nos perdoar. E nos perdoando, conseguimos perdoar os outros. O auto-perdão. E aí eu gostaria de colocar um exemplo que sirva de caminho e diretriz para nós. É um exemplo que deve servir de farol para que um dia nós possamos atingir esse grau de auto-perdão e de perdão ao próximo. Eu não sei se vocês já leram, mas vale muito a pena o livro Ave Cristo. Psicografia de Emmanuel, livro de autoria de Emmanuel, psicografia do Chico. Que ele narra o século IV, 300 e pouco, quando os cristãos em Roma ainda eram muito perseguidos, muito estigmatizados, muito vítima de preconceito. E em um dado momento, um cristão está andando pela rua, segurando pelas mãos o filhinho de 5 anos. Quando um soldado romano vem a cavalo e percebe que ele é um cristão, e atira o cavalo em cima dos dois. E o cavalo pisoteia a criança. A criança morre imediatamente. E enquanto o pai chora sobre o cadáver do filho, o soldado para o cavalo, olha para trás e gargalha. Esse homem pega o filho no colo e faz uma prece a Deus, para que abençoe o soldado, para que um dia ele encontre
o verdadeiro significado do amor. Esse é um nível de perdão que nós estamos muito distantes de conhecer, mas que deve ser o farol que trilha a nossa vida. Porque o perdão é o único remédio para que a nossa alma, a nossa mente e o nosso corpo se sinta saudáveis. Porque uma coisa que traz a falta de perdão é a mágoa. E não vale fazer como uma amiga minha dizia sempre: eu não guardo mágoa de ninguém, eu só tenho lembrança. Lembrança, ressentimento, mágoa, é tudo a mesma coisa. É um sentimento negativo que nós plantamos em nosso coração e regamos diariamente com a lembrança amarga do acontecimento. E essa árvore negra e podre vai crescendo no nosso coração. E é a mágoa, segundo as palavras de Emmanuel, o sentimento mais destruidor para a alma humana. Não existe sentimento que o indivíduo possa ter que desregule tanto a harmonia mental, perispiritual e orgânica. Por isso, André Luiz elaborou uma frase: se você guarda mágoa de alguém, não pergunta se você terá câncer. Pergunte: quando eu terei câncer? Porque a mágoa é tão destruidora que ela desregula o desenvolvimento e ação das células e gera câncer. Muitas pessoas morrem de câncer e a gente fala: meu Deus, coitado, tão novo, morreu de câncer. E era um atleta, mas dentro trazia uma mágoa profunda de raízes fincadas profundamente. Então, meus irmãos, não vale a pena. O perdão liberta aquele que perdoa, não liberta aquele que é perdoado. E eu me recordo de uma história do Chico. O Chico, para todos que conhecem um pouco o Chico, sabem que ele adorava animais. E ele tinha um cachorrinho. E coitado do cachorro, foi ficando doente. À medida que foi ficando velhinho, foi ficando doente. E o que acontecia? O Chico trabalhava, saía de casa às 7, chegava às 7h30 na Fazenda Modelo, saía da Fazenda Modelo às 5, chegava às 6 em casa, tomava um banho, ia para o centro, isso em Pedro Leopoldo, trabalhava até 2, 3 horas da manhã, e ao chegar em casa, ainda ia cuidar do cachorro. E o cachorro, por estar doente, coitadinho, latia, gemia, dava um trabalho danado por Chico, porque o Chico chegava do trabalho mediúnico, às 2, 2h30 da manhã, ainda ia ter que fazer comida para o cachorro, dar remédio, ajudar. E ele tinha uma vizinha que começou a se incomodar com isso, porque ela gostava muito do Chico. Mas percebam, até para ajudar a gente é atrapalhado, né? Ela falou: coitado do Chico, eu vou ajudar o Chico. Coitado do Chico ter que trabalhar e ainda chegar em casa de madrugada e cuidar do cachorro. Fica tranquilo, eu vou ajudar. O que ela fez, meus irmãos? Adotou o cachorro? Não. Foi lá e matou o cachorro. E no outro dia chegou: Chico, dei um presente para você, Chico. Ele falou: o quê? Aí eu matei aquele cachorro sarnento seu lá.
para te ajudar. E isso, Chico não falou nada, porque Chico era um espírito maravilhoso. Mas ele começou a guardar uma mágoa dessa senhora. E o tempo passou, 1 mês, 2 meses, 3 meses. 3 meses depois, Emmanuel chega ao Chico e diz: Chico, precisamos conversar seriamente. O que aconteceu? Não estamos conseguindo trabalhar com você. Por quê? Lembra daquela vizinha que matou teu cachorro? Naquele dia, você começou a formar uma mágoa no seu coração. E essa mágoa se transformou em uma nuvem escura que está envolvendo o seu coração e está impedindo que nós entremos em sintonia com você. Se você não arrancar essa mágoa do coração, em menos de 6 meses você desenvolverá um câncer. Chico assustou e falou: mas como, Emmanuel? Como é que eu faço? Muito simples. Descubra o que essa nossa irmã sonha em ganhar e dê para ela de presente. Mas, Emmanuel, ela matou meu cachorro e eu vou dar presente para ela? Isso não é remédio meu, Chico. É remédio de Jesus. Faça o bem a quem te fez mal. Lá vai o Chico. Descobre que a vizinha queria muito ganhar uma máquina de costura. Foi à loja, viu o preço da máquina, viu o salário dele, fez as contas e pensou: bom, se eu comprar a máquina no crediário, em 3 reencarnações eu consigo pagar a máquina. Comprou a máquina. No momento que ele chegou com a máquina na casa dela e deu a máquina, essa mulher ficou tão feliz que ele conseguiu ver do coração da mulher sair um jato de luz que, ao chegar no coração do Chico, dissipou por completo aquela mancha escura e envolveu o Chico em um halo de luz. Nesse momento, Emmanuel aparece a ele e disse: Chico, esse é o poder do perdão. O Chico, como todo bom mineiro, não perdeu a oportunidade, dizendo: Emmanuel, atingi o perdão, me livrei da mancha, mas continuo com as prestações da máquina. E deu risada. É por isso, meus irmãos, que devemos perdoar. Não para beneficiar o outro, mas para beneficiar a nós mesmos. Por isso que Emmanuel diz que Jesus deixou a última lição para o fim. Quando, segundo palavras de Humberto de Campos no livro Boa Nova, apregado à cruz, ele tem a visão espiritual de uma orla de milhares e milhares de espíritos perversos, inimigos do Evangelho, que gargalhavam, porque já tinham conseguido o que queriam, que Jesus morresse. E ele olha para a terra e vê os seus irmãos hebreus condenando ele. E nesse momento ele dá a última lição no corpo. Levanta com as últimas forças da alma a sua cabeça aos céus e diz: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E aí nos deixa a lição imortal. O perdão não é bom para aquele que vai perdoado.
Porque aqueles espíritos cruéis que estavam gargalhando de Jesus, bem como todos os espíritos encarnados que estavam ali condenando Jesus, ao longo dos séculos, tiveram a misericordiosa oportunidade de reparar o erro. Mas Jesus é o governador espiritual do planeta. E no momento em que saiu do corpo, assentou seus pés no chão, aos pés da cruz. E Humberto de Campos narra: no momento em que Jesus saiu do corpo, é como se o próprio sol tivesse tocado a terra. A luz era tal que os espíritos do umbral começaram a se aproximar para ver o que estava acontecendo. E à medida que se aproximavam, iam sendo amparados e socorridos pela força do perdão. Meus irmãos, nessa noite, gostaria de compartilhar com vocês a mesma luta. Porque a mesma luta que vocês têm, eu tenho também. A dificuldade extrema de perdoar. Mas que possamos compreender que o perdão é uma dádiva de luz para quem perdoa. Quando oramos pelo agressor, não estamos fazendo favor nenhum a ele. Estamos fazendo favor a nós, nos libertando, porque fora da caridade não há salvação. Está certo que talvez leve milhares de anos para seguirmos o exemplo de Jesus, ou o exemplo do herói do livro Ave Cristo, que abençoou o soldado que matou seu filhinho. Mas vamos começar a perdoar. Perdoar a esposa, perdoar o marido, perdoar os filhos, perdoar os colegas de trabalho, perdoar aquelas pessoas que nos irritam, aquele familiar difícil. Não por benefício propriamente dele, mas para que possamos ser felizes. Como poderemos alcançar a serenidade, a paz, se carregamos a mancha negra da mágoa? Porque a mágoa, meus irmãos, é uma pedra incandescente que nós seguramos e que queima. E quanto mais queima, mais nós apertamos. Joguemos definitivamente a mágoa. Alguns dizem: eu não posso perdoar, eu não consigo perdoar. Reflita, meu irmão, minha irmã. Será que a frase é essa mesma? Eu não posso perdoar ou eu não quero perdoar? Que essa reflexão e essa pergunta cale na nossa alma nessa noite, para que a resposta a ela nasça do coração de cada um, para que possamos arrancar a árvore podre da mágoa dos nossos corações e plantar no lugar dela a árvore frondosa e frutífera do perdão. Que Deus nos abençoe. Bom, meus irmãos, vamos então às vibrações pelos necessitados e logo após a vibração do passe e da fluidificação das águas. Eu convido a todos a fechar os olhos e abrir os braços da alma
para receber esse abraço carinhoso de Jesus, a nos envolver nesse abraço carinhoso. Vamos pedir-lhe ao ouvido pelas nossas dores e aflições, as nossas angústias, que são consequência ainda dos nossos delitos e dos nossos erros. E Ele, o celeste amigo, haverá de nos amparar, uma vez que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Pedimos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor. Rogamos pelos nossos irmãos em humanidade, encarnados, que passam por provas e expiações, dores e sofrimentos, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Rogamos, Mestre, que o teu sublime exemplo nos fortaleça, que a tua presença ilumine nosso caminhar, para que possamos encontrar, não obstante os labirintos tortuosos da vida física, o caminho da paz, da serenidade e do amor. Rogamos por aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor. Mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Rogamos. Nesse momento, rogamos a todos aqueles que nossa mente alcança, a todos que sabemos passar por necessidades, aflições, dificuldades, familiares, amigos, conhecidos, ou apenas irmãos em humanidade, mas que sofrem. Vamos fazer do nosso pensamento pontes de luz, através das quais os espíritos nobres alcançarão a cada um deles. Nesse momento eu também convido a rogar por todos aqueles que ao longo da semana nos pediram orações e vibrações. E nesse momento, com um imenso exército de luz, que sob o comando e a ordem de nosso Mestre Jesus, cai sobre a terra, iluminando a cada encarnado, a cada familiar, a cada conhecido, a cada coração que nesse vale de sofrimento e dor carrega a sua cruz, que um dia o libertará para a felicidade e a paz. Agradecemos e rogamos agora pelos nossos irmãos desencarnados, aqueles nossos familiares que se foram antes, que retornaram à pátria verdadeira. Que Deus os ilumine na nova etapa, para que encontrem a felicidade e a paz, e que recebam de nós o buquê luminoso da nossa compreensão, da nossa saudade banhada
na fé em Deus, na certeza de que a morte nunca matou e nunca matará o verdadeiro amor que nos une. Rogamos por aqueles que na pátria espiritual sofrem as consequências de uma vida voltada ao erro, rogamos por eles, para que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Rogamos agora pelos dolorosos e sofridos irmãos suicidas. Como sofrem a consequência de um equívoco, de um erro, que poderia ser praticado por qualquer um de nós. Rogamos por eles. E para rogar pelos sofredores e suicidas, convocamos Mãe Maria de Nazaré, acolha-os no seu abraço maternal, e envolvidos nesse carinho de mãe, abra-lhes os olhos para a vida renovada. Rogamos agora por aqueles que ninguém ora. Todos oram pelos sofredores. Poucos se lembram daqueles que fazem sofrer. E sabemos que Deus não castiga, mas que a consciência é devedor hábil e persistente. Rogamos por eles, para que a semente luminosa da verdade floresça em seus corações endurecidos, para que reconheçam dentro de si a porção divina que existe dentro deles, não obstante, ainda presa, ainda escondida, uma couraça grossa de orgulho e egoísmo, para que um dia eles se libertem e se tornem dignos da infinita misericórdia de Deus. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o amado Mestre, a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, quando aprendermos a perdoar os nossos ofensores. Não nos deixa cairmos em tentação. Livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. Vamos agora à vibração do paz, no que eu convido a todos a novamente fechar os olhos e abrir a mente. E pela força da mente, vamos nos transportar às praias serenas de Cafarnaum. Diante de nós, o mar cintilante da Galileia, as águas beijam nossos pés em suaves ondas de renda aquosa. A brisa nos acaricia e beija a face. Atrás de nós, a casinha de pedra do pescador Simão Pedro. Somos chamados a um barulho estranho
os gonzos enferrujados da porta de Simão Pedro se abrem e dali sai Jesus. Sorridente se aproxima de nós. Cada passo, a felicidade penetra mais em nosso coração. Até que Ele nos abraça forte. E nesse abraço carinhoso, começamos a perceber a energia luminosa de Jesus a nos envolver o corpo físico, a nos envolver a mente, a nos envolver a alma e o coração. Temos absoluta fé e certeza de que Ele está conosco nesse momento, retirando as dores, as aflições, as angústias, as dificuldades. Nesse momento, Ele nos acarinha a cabeça, se afasta um pouco o rosto de nós, terminando o abraço, e sorrindo diz: Filho, eu sei que os caminhos da terra se fazem de pedra e espinho a todos aqueles que pretendem seguir o meu caminho. Mas lembra-se, filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A única forma de encontrar a real felicidade é desatar os nós que ainda o prendem ao passado de delitos, de inconsequências, de equívocos e erros. Mas acerena teu coração, filho, porque nessa estrada pedregosa, em que muitas vezes os espinhos do caminho lhe ferem os pés, e a cruz lhe parece pesada, acerena teu coração, filho, pois estou contigo. Como o sirineu que o auxilia a levar a cruz, e da mesma forma que eu levei a minha cruz ao Gólgota, me entregando por amor à humanidade, tu também, com as minhas mãos, auxiliando-o na caminhada, alcançará um dia o Gólgota da sua libertação moral e poderá feliz dizer: eu combati o bom combate, eu venci o mundo, e eu finalmente poderei abraçá-lo e dizer: meu filho, tu venceste, seja integralmente feliz. E assim, serenamente retornamos à nossa consciência, já envolvidos pela energia luminosa do passe. As águas que estão diante de nós já não são águas. O nosso lar resplandece em luz. Os nossos familiares já receberam energia benéfica. Nos resta agradecer. Agradecer aos nossos mentores espirituais que receberam de forma tão amorável, tão carinhosa, aceitaram a missão de nos
nos orientar e nos encaminhar nos caminhos tortuosos da terra. E com desvelo e amor, continua a nos abençoar. Agradecer a toda a legião de espíritos de luz que trabalharam conosco nesta reunião, sem nenhuma exceção. Ao dirigente espiritual da nossa reunião, a Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, rogando a ele que nos ensine a felicidade que só o perdão e a humildade é capaz de dar. A doce Mãe de Nazaré, que com seu amor maternal nos ensine a felicidade daquele que sabe perdoar, a serenidade do coração que não traz mágoa. A Jesus, o divino amigo, agradecemos e rogamos, Senhor, nos ilumine pelos caminhos da vida, para que sempre que encontremos alguém que nos agrida, o sentimento que desperte em nosso coração não seja de raiva, mas seja de piedade e compaixão por aquele que ainda não te conhece. E a Deus, o nosso Pai, a quem agradecemos e entregamos humildemente mais essa reunião, e rogamos, Pai da vida, nos conceda uma noite de paz. E quando o nosso corpo se entregar ao sono, nós possamos, pelo desdobramento natural, adentrar a pátria espiritual, que possamos compartilhar por alguns momentos com os seus missionários e acordarmos amanhã dispostos a mais um dia, a mais uma semana, seguindo o teu caminho. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, assim encerramos mais uma reunião. Agradeço profundamente vocês. Certa vez eu disse, e é verdade, esta reunião online não seria a mesma sem a presença de vocês, sem esse sentimento de união, de amor, de fraternidade que vocês têm. Porque uma coisa é você conduzir uma reunião online, com as pessoas vibrando e mentalizando junto. Outra é fazer uma gravação, sem esse contato energético. E tenham a certeza, meus irmãos, que todos nós que estamos aqui sentimos isso. E rogo a Deus que você aí, aonde quer que esteja, possa ter sentido o mesmo. Que tenha uma noite de luz, uma semana de paz e perseverança no bem. Lembrando, a única pessoa responsável pela sua vida é você. Pelas suas dores, pelas suas vitórias. E o perdão é a principal ferramenta para que nós possamos encontrar a paz e a felicidade. Bom, vamos agora aos recadinhos da noite, né? Essa reunião ficará na nossa página do Face, o Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis. Daqui a alguns momentos também estará no nosso canal do YouTube, o Gaefa Espírita, né? Como eu sempre coloco, lá temos todas as reuniões online que foram feitas desde março, quando começou a pandemia, até agora, bem como as reuniões de quinta, de pinga-fogo, de perguntas e respostas. Temos lá palestras que eu dei ao longo dos anos sobre mais variados temas.
temos seminários, temos filmes espíritas, temos livros em formato de radionovela, para aqueles que não consigam ler ou não tenham tempo para parar para ler, podem ouvir as radionovelas. Temos lá um vídeo da nossa campanha anual de Natal. E eu gostaria de dizer a respeito disso, porque quinta-feira caiu a conexão, não consegui completar. Em 2004, nós iniciamos aqui no GAEFA uma campanha de Natal para as crianças carentes da nossa cidade. À época, eram 50 crianças atendidas, 50 padrinhos. Nós cadastramos as 50 crianças, pegamos o nome, o número da roupa, o número do calçado, dávamos para o padrinho ou madrinha, e ela comprava uma roupa, um calçado e um brinquedo e uma caixa de bombom. Nós dávamos um saco vermelho, esse saco era repleto pelos familiares, pelos padrinhos, era devolvido e nós fazíamos uma festa de entrega com o Papai Noel. Em 2004, na primeira edição, nós fizemos 50 crianças, 50 padrinhos. À época, a gente ficou quase maluco. Onde nós vamos arrumar 50 padrinhos? No ano passado, nós fizemos a festa, a 16ª campanha, onde fizemos uma grande festa no ginásio de esportes aqui de Cerqueira César, com 4 Papai Noéis entregando, e atingimos mais de 1.350 crianças. Esse ano estávamos ansiosos por quebrar esse recorde. Mas como muitas coisas imprevistas, essa pandemia atrapalhou também essa condição. Deus sabe que essa pandemia tem o seu objetivo. E eu tenho certeza que esse objetivo é a viagem íntima para que nós possamos melhorar cada vez mais. Mas ao longo disso, tivemos que abrir mão de muitas coisas. E uma delas é a campanha de Natal desse ano. Com o coração partido por essa opção, uma vez que seria inviável fazer a campanha nos mesmos moldes do ano passado, porque a campanha do ano passado, a festa de entrega, foi um evento que envolveu mais de 2.000 pessoas. E em época de pandemia seria impensável. Então recebemos a orientação da espiritualidade superior para suspender esse ano a campanha. Mas o ano que vem voltaremos com mais força, com mais gana, com mais vontade. E eu tenho certeza que se quiséssemos bater o recorde do ano passado de 1.350 crianças, o ano que vem chegaremos a 1.500, se Deus quiser. Então é um esclarecimento que eu gostaria de dizer a vocês. Sei que tem muitas pessoas de longe, mas as pessoas da região aqui que estão habituadas ao auxílio, né, nós estamos avisando que por esse motivo nós não tivemos a campanha. Aqueles que mesmo de longe quiserem conhecer a nossa campanha, tem um pequeno vídeo da entrega do ano passado. Entrem lá para dar uma olhada. E se o canal do GAEFA Espírita te ajudar em algo, você se sentir bem com o canal, ou com algum vídeo, ou com alguma palestra, ou com alguma reunião, por favor, se inscreva no canal. Eu sei que é uma questão até delicada pedir a inscrição, porque todos pedem, mas essa inscrição nos concederá a oportunidade de fazer uma transmissão ao vivo, simultânea,
pelo Facebook e pelo YouTube, porque o YouTube pede um mínimo de 1.000 inscritos para fazer essa transmissão. E do mais, convido todos a quinta-feira, depois de amanhã, estarmos mais uma vez reunidos às 8 horas da noite para mais uma reunião, agora de Pinga Fogo. Que Deus abençoe, ilumine a semana de vocês, muita paz e fiquem com Deus, meus irmãos.